tem prazo de validade. Palavras negativas não vêm do Senhor, não aceite sua vitória. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Aleluia! Obrigado. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te resolve. Ele já mandou vitória. Até os seus amigos viram sua prova. Oh, aleluia. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus segurou a sua vida, a história mandou. Chegou, chegou, chegou. O tempo de cantar e o deserto acabou. Chegou, chegou. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Pode ir reto, isso aí. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na E a fé é o fim fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam e creem nela. E vamos confiar no Senhor, independente da situação, independente das circunstâncias. Vamos confiar, porque Ele é fiel. Não está firmada nas coisas que podem se fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar teu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, glórias a Deus. E eu deixo no coração dos irmãos uma palavra. Tenham uma fé, tenham em vós uma fé não fingida. Tenham uma fé verdadeira. Deus, Ele prova a nossa fé em meio às circunstâncias. E a fé, ela é algo sobrenatural, ela é um dom de Deus que vem em Gálatas 5. Existe fé. mesmo na fartura, mas nós devemos adorar ao Senhor em espírito e verdade, porque o Senhor olha para cada coração e recebe adoração. Então, mesmo que o vento bate em nossa porta, mas nós devemos adorar ao Senhor, porque Ele é o dono da
sendo Deus. Amém? Então vamos somente adorar a Deus. Não importa o diagnóstico que o médico deu, não importa a situação que estamos vivendo, mas o nosso objetivo é adorar ao Senhor. Amém. Na beleza da sua santidade. Vamos colocar de pé. Vamos levantar a nossa mão, sem ira, sem contenda. Amém. E vamos adorar a Deus, porque Deus agrada de um coração puro, um coração contrito a Ele. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus glorioso de oração, eu te louvo, Senhor, neste culto de ações de graça. Meu Deus querido, meu Pai amado, o Senhor que contempla cada um aqui nesta noite. Senhor, não estamos aqui por acaso, não estamos aqui porque não temos nada a fazer em nosso lar, mas estamos aqui para te adorar, para exaltar o teu nome. Que o Senhor recebe nesta noite a nossa adoração, o nosso louvor, papai. Oh Deus, que essa adoração move o céu e o Senhor envia chuvas de bênção, chuva de vitória sobre a tua igreja, sobre o teu povo, papai. Oh Deus, muito obrigado. Senhor, a nossa palavra nesta noite é gratidão. Gratidão por este dia. Gratidão, Senhor, pela saúde. Gratidão, Senhor, pela paz que nos deste. Meu Deus, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço. Se é ruim passar por dificuldades, é pior passar pelas dificuldades sem ter o Senhor conosco. E domingo eu estava conversando com a Meire e ela estava tão tranquila. E ela falando que ela está tão em paz, e isso é o Senhor. É só o Senhor que pode fazer isso nas nossas vidas. Né? Quando vem uma dificuldade que a gente não espera, quando vem um diagnóstico que a gente não espera, só o Senhor é que pode dar paz e colocar paz e conforto no nosso coração. Então, eu deixo essa palavra para os irmãos. Para onde nós iremos? Não tem nenhum lugar que possa ser melhor que a presença do Senhor. Não tem nenhum lugar onde a gente possa se sentir mais fortalecido, mais ajudado, mais auxiliado do que na presença do Senhor, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Nós estivéssemos aqui, estejamos aqui, agradecer a Deus por cada um que numa segunda-feira deixou seus lares para estar aqui cultuando ao Senhor conosco. Que Deus possa abençoar cada família que é representada nesta noite. E é igual a irmã estava falando, é verdade, a Meire está numa calma, mas parece que tudo é o contrário, irmão. Quando foi o meu caso, ela ficava desesperada. E eu tranquilo, uma paz, sossegado, porque na véspera da cirurgia ela ligou para mim, não faz a cirurgia, ela vai jantar comigo no Paraná. Se eu fosse você, eu não queria que você fizesse essa cirurgia. E eu falei para ela, não, a cirurgia está marcada, tudo preparado, já tinha pago a cirurgia. E eu falei para ela, olha, meu amor, se Deus quiser me tirar, eu não precisava trazer aqui no Paraná para tirar, eu me tiraria em Rondônia mesmo. E eu fui para a cirurgia, que eu já falei isso algumas vezes com os irmãos, mas numa tranquilidade, parecia que eu estava indo ali no Firula com o meu espetinho. E tudo transcorreu para a glória do Senhor, mas ela estava angustiada. A minha preocupação maior era até quando eu fui para a cirurgia, era com ela ficando lá no quarto sozinha. Entendeu? E hoje é bem o que acontece comigo. Eu estou ansioso o tempo todo, ansioso. A irmã Lídia acompanhou da cirurgia lá, não foi fácil, porque ela entrou 8 horas para a cirurgia, deu meia-noite, não saía, dessa vez saia meia-noite e meia, né, irmã? Ela saiu meia-noite e meia, eu fui lá que eu olhei para ela e falei, meu Deus. Ela parecia um cadáver, tão pálido, parece que não tinha mais sangue. Meu Deus do céu. Então, e daquela agonia, e toda hora eu saía lá fora para ver se topava uma enfermeira, se o médico saía para me falar alguma coisa, e nada. Até que o médico saiu e falou o que tinha acontecido, teve que mudar todo o panorama para fazer a cirurgia, que ia ser por vídeo, mas não deu certo, teve que mudar o centro cirúrgico todinho para a cirurgia aberta.
Quando ele falou, eu tranquilizei, eu fiquei mais tranquilo, mas já estava, era meia-noite. Então, irmãos, é só Deus. E eu quero deixar nesta noite um versículo que se encontra no Salmo 57, se não me engano. 57. Quando eu estava para ir fazer cirurgia, eu fui com um culto com o pastor Darcy lá na C18, C19, uma coisa assim. E o pastor Darcy não sabia que eu estava passando pela situação. Foi bem no início, quando eu descobri o nódulo, tudo. E quando ele chegou lá, que ele trouxe essa palavra naquele dia, falou comigo assim poderosamente. E essa palavra me tranquilizou de um jeito naquele dia. E a palavra que eu quero deixar nesta noite, para a nossa meditação, rapidinho. Salmo 57, a partir do verso 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Glória a Deus. Quando o pastor Darcy leu essa palavra, mas me deu uma paz, e ele foi pregando, e parecia que aquele dia nós estávamos num lugar bem simples, bem humilde, lá no C19 mesmo. E parecia que aquela palavra era toda para mim. E ele não sabia que eu estava passando pela situação, foi logo que eu descobri. Então, irmãos, nós temos um Deus que por nós tudo executa. É Ele que faz tudo aquilo que nós precisamos, é Ele que faz aquilo que Ele entenda o que pode fazer por nós. Às vezes, o que desejamos não é o que o Senhor quer para nós. E até às vezes aquilo que o Senhor quer para nós faz a nossa carne doer, mas é o que Ele quer. E a Bíblia diz que tudo que Ele quer é bom. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os nossos pensamentos do Senhor. Então, irmãos, é descansar no Senhor. É difícil às vezes, é. E quem está igual eu estou aqui em casa, eu fico mais apreensivo, não tem como. Ainda tem que, eu levanto pela madrugada, vou orar, vou estudar a palavra, mas eu tenho andado bastante angustiado, assim. Peço que a igreja esteja orando ao nosso favor, ao meu favor, porque ela sabe que eu já venho passando por alguns problemas emocionais faz tempo, e depois de tudo, né, que eu já falei, que os irmãos sabem, piorou para mim. Até quando, recentemente, eu contei para a Adriana, que eu estou fazendo terapia com ela, né? E ela fez uma pergunta para mim: diante desse quadro dessa enfermidade da Meire, o que você pensa? O que é para você? Eu falei para ela: é mais uma experiência. Eu já passei por várias experiências comigo, e agora com ela é a primeira assim, nessa situação de um caso mais grave de enfermidade, né? Ela já viveu as experiências com a mãe dela, com o pai dela, teve a experiência de perder um irmão também. Então, há experiências na nossa vida, irmãos. E sabe o que nos fortalece? O Senhor. Nós só ficamos de pé, nós só continuamos em pé, porque nem tem sido dito aqui. Minha irmã Kelly falou, porque nós passarmos uma dificuldade sem Deus é complicado. Mas aqueles que passam, aqueles que esperam no Senhor, eles se fortalecerão, com certeza. Amém? Eu tenho compromisso com a minha palavra para que ela possa se cumprir. E nessa noite, irmã Imeira é uma mulher privilegiada de crer no Senhor, de saber que o Senhor está no comando, né, irmãos? Glória a Deus. E as provas que vêm diante de nós, irmãos, Deus permite que aconteça para saber que Ele faz milagre. Aleluia. A irmã, nesta noite vai estar trazendo a palavra e que Deus possa tocar nos nossos corações para receber a palavra.
nós conhecemos a palavra, e a palavra do Senhor tem... Só um minutinho, irmãos. Quando Jesus ele é convidado para estar lá naquele casamento, acontece algo, irmão, complicado, que faltou o vinho ali. E Jesus estava ali, e aí as pessoas correram até ele e perguntaram o que tinha ali para oferecer para Jesus. E ele disse: tem 6 talhas. Ele disse: vai lá e enche elas d'água. Jesus poderia pegar aquelas talhas, ele mesmo fazer com que lá brotasse água, virasse vinho. Mas ele disse assim: enchei as talhas. Sabe por quê, irmão? É porque tem algo que Deus permite acontecer, porque Ele sabe que tem algo que nós somos capazes de fazer para depois Ele fazer o milagre. E nesta noite eu quero dizer para a irmã Meire, receba essa palavra, irmãs. Deus está colocando isso na tua vida, porque Ele disse que o fardo é leve, Ele sabe o peso que você pode carregar. Mas aquilo que está a seu alcance, Ele diz para você nessa noite: faça a sua parte. Porque quando chegar na hora certa, eu vou interceder por você. Às vezes vem a dificuldade, vem o problema, irmãos, mas Deus permite, porque tem algo que está indo ao seu alcance. Encher as talhas. Ele podia ter enchido, mas Ele deixou porque Ele sabia que alguém poderia encher aquela talha. Então que esta noite, irmãos, reflita nisso. Tem algo que está diante de você, mas tem algo que você precisa que você faça, para que depois Deus interceda por você. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, Papai do céu, em nome de Jesus, em tudo nós te damos graças, porque sabendo que tudo está no teu controle. Deus, queremos neste momento apresentar a tua serva, a tua filha, que o Senhor usa a fala, usa a boca dela para falar do Senhor. Abra nossa mente e nosso coração, Pai, para que nesta noite nós possamos entender a Tua palavra, nós possamos voltar para os nossos lares cheios da Tua palavra, porque nós sabemos, como o Senhor disse, que o Senhor zela para cumprir a palavra, e a palavra diz que para o Senhor nada é impossível. Então seja conosco nesta noite, Pai. Nós pedimos a Tua direção, que o Espírito Santo venha falar aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui para juntos nós cultuarmos ao nosso Deus e juntos alegrarmos na presença do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias, livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Alguns dias eu venho meditando nesta palavra e eu quis correr esse texto. Eu quis fugir desse texto, irmãos. Mas o Espírito de Deus não me permitiu. E chegando aqui, eu ouvindo aqui cada irmão que veio aqui, falar a sua dedicatória a este culto, o seu louvor, o Senhor confirmou tudo que realmente é aqui que o Espírito de Deus, Ele quer falar conosco. Então assim nós estaremos lendo e meditando juntos e ouvindo o que o Espírito de Deus tem a nos ensinar. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 até o versículo de número 14. Diz a palavra do Senhor. A epígrafe do texto diz: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite.
que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou. Ele disse: traze-me, peço-te uma vasilha e um pouco de água, para que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. É um dia que a enfermidade bate na nossa porta. Muitas vezes nós pensamos assim: escassez é só quando falta o alimento. Não. É o dia que a gente está bem, ao nosso redor está bem, mas aqui dentro não está bem. Você tem tudo, ao seu redor não lhe falta nada, mas dentro de você a sua fé é como se ela morreu, é como se ela secou. A impressão é que ela não vai mais revigorar, a impressão é que a fé não vai mais ter forças. Tem dias que a gente olha dentro de nós e a impressão é que nós não conseguimos ver a fé. E quando eu estava a ler este texto, eu fiquei observando como que Elias se sentiu, ele sendo profeta do reinado. Irmãos, de repente a gente começa a perceber que começa a amenizar a situação, e de repente vira tudo novamente. Aí aquele momento que a gente coça a cabeça e fala: mas meu Deus, eu achei que ia dar certo agora e não deu nada certo. Ainda não é o tempo, ainda não é a hora do Senhor trazer a solução para mim e para você. Mas Ele vai continuar te sustentando, minha irmã. O Senhor vai continuar te sustentando, meu irmão, nessa escassez. Como o Senhor sustentou Elias ali, sustentado pelos corvos, o Senhor sempre trará uma providência para a igreja do Senhor Jesus, porque Ele vela pela sua palavra, como já foi dito aqui esta noite. Deus tem compromisso com a igreja, Deus tem compromisso com as famílias, e Ele zela de nós. Então não há por que se preocupar e ficar em desespero. Mantenha a sua fé no tempo da escassez. Mantenha firme, mantenha-se perseverante, mantenha calma. Tempo de conflito é tempo de manter calma, é tempo de buscar o Senhor tranquilo, calmo. É tempo de buscar ao Senhor com calma, sem ansiedade. Não há por que se apavorar. E Elias estava ali, e ele bebia na cidade de Serepta. Lá tem um fazendeiro rico, tem um banquete, lá tem de tudo para você lá. Quando fala de providência, né, irmão? Já acha que é muita coisa, que é grande, que é com sobra, que é bastante. E Elias então obedece ali a voz do Espírito de Deus, e ele prossegue. E quando ele chega ali na entrada da cidade, ele encontra uma mulher apanhando ali os gravetos para fazer comida para ela e para o seu filho. Aquela mulher estava necessitada. Ela precisava de providência na casa dela, na mesa dela, na despensa dela, no lar dela. Viúva, ela e o filho. O seu alimento, a sua despensa estava vazia, havia acabado.
E Elias então disse para ela: ei, traz uma água para mim. E ela com certeza disse: tá bom, vou buscar. Quando ela ia andando para adentrar da sua casa, ele disse assim: ei, mas traz para mim, faz um bolo, traz um bolo para mim. E ela respondeu para ele: olha, o que tem lá em casa só dá para fazer para mim e para o meu filho. A gente vai comer e a gente vai morrer. Por quê? Porque era tempo de escassez, era seca naquela região. Porque como Elias profetizou, assim estava acontecendo. Um período de 3 anos e meio, não chovia, nem orvalho do céu caía. Você já imaginou um tempo desse, irmãos? O orvalho faz as plantas brotar. Mas tão mal, passa por cima dessa situação e prossegue. Faz como fez Elias, obedece a voz de Deus, obedece o teu Senhor, prossiga numa fé viva, numa fé fortificada, perseverante na presença de Deus. Para que o inimigo veja que você tem um Deus na sua vida. Porque assim fez Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando nós estamos vivendo um período difícil, irmãos, o nosso íntimo, a gente deseja encontrar alguém mais alicerçado para nos ajudar, para nos dar uma força, como diz o ditado popular. E eu penso que assim Elias pensou. Eu pensei que eu ia chegar na casa de alguém que fosse mais tranquilo financeiramente, mas ela disse que vai fazer um bolo para ela e para o filho e vai morrer. Mas ele disse para ela: faz primeiro para mim, depois primeiro, para que a botija, o seu vaso venha transbordar de azeite. Mas nós somos mesquinhos, irmãos. Olha como nós chegamos para Deus: Jesus, se o Senhor me curar, eu vou oferecer um culto para o Senhor. Jesus, se o Senhor resolver a situação financeira que eu estou vivendo, eu vou testemunhar lá na igreja. Por que, irmãos, que nós somos assim? Vamos mudar a partir de hoje? Amém. Aleluia. Vamos mudar a nossa maneira de ser? Glória a Deus. Jesus, eu vou lançar uma oferta na obra missionária. Só o Senhor vai saber que eu lancei. Mas é para ti, Jesus. E eu creio que através desse propósito, o Senhor vai mudar a minha história na área tal. O Senhor vai mudar a minha saúde. É o propósito que eu estou fazendo contigo, Jesus. Eu vou na tua casa e vou ofertar o meu culto para ti, Senhor. Mas eu quero pedir para o Senhor me honrar. Experimente, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Experimente viver o propósito de Deus. Glória a Deus. No momento que você exercitar a sua fé, antes do milagre chegar, você já oferta o seu propósito para o Senhor. Oferta o seu culto. Oferta a sua oferta alçada. Oferta a sua adoração. Irmão, mas é tão difícil adorar no tempo da escassez. Eu começo a louvar o Senhor, começo a cantar o hino, eu nem consigo terminar. Não tem problema não. Termina chorando, termina gemendo na presença de Deus. Mas oferta o seu louvor ao Senhor no tempo da escassez. Não deixe de louvar. Nós vemos pessoas que adorou o Senhor num tempo difícil. E adorou, e venceu adorando. Venceu adorando. Glória a Deus. E como com as nossas vidas, irmãos, não é diferente. E nós só temos adorar. A única coisa que eu preciso e você precisa é adorá-lo. E dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, toca-me. Senhor, cura-me. Comece falando isso com ele. A Bíblia diz que a fé, ela move montanhas. E ela ainda nos alerta que sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. E então é diante desta fé que existe no teu coração, na tua vida, sobre você, aquilo que o Senhor tem plantado em seu coração através da palavra nesta noite. Nós estamos orando ao Pai para que
o milagre possa acontecer sobre a tua vida. E você vai testemunhar daquilo que Deus fez na tua vida neste lugar, nesta noite. Ministre cure sobre a sua vida. Ministre a bênção, o milagre, a libertação sobre você nesta hora. Pai, nós estamos aqui nesta noite. Nós somos gratos ao Senhor por cada pessoa aqui presente, Senhor. Deus, a cada um, as crianças, jovens, senhores e senhoras, a todos que o Senhor trouxe aqui, independente, Senhor. Senhor, meu Deus, mas eu quero te agradecer pela vida de cada um. Eu sei que o Senhor está presente, eu sei que a tua presença, Senhor, está neste lugar. Espírito Santo, a palavra nos diz que quando nos reunimos, ó Pai, em teu nome, e quando nos chamamos ao Senhor, ó Pai, o Senhor está pronto a nos ouvir. A oração de um justo, ela tem muitos efeitos quando ela é feita com um coração contrito. E aqui existem pessoas, Pai, que estão buscando das tuas mãos algo nesta noite. Senhor, eu não sei quais são as áreas, eu não sei, Senhor, quais são as necessidades, eu não sei, meu Deus. Aonde, Senhor, é a dor, a aflição, a angústia, o mal que tem afligido, qual parte deste corpo, Senhor, não sei onde é, Senhor, mas uma coisa eu sei, que a tua graça, o teu poder é maior do que tudo isso. Senhor, que a tua mão é poderosa para curar, a tua mão é poderosa para tocar e para repreender todo o mal. Aquele sangue que foi vertido na cruz, ele, Senhor, nos garante nesta noite vitória sobre a enfermidade e sobre a dor. E nesta noite nós oramos, Senhor, e nós repreendemos, Senhor, esta enfermidade, esta dor, esta tristeza, esta agonia, este mal que tem assolado sobre esta vida. É no teu nome, Jesus, nós repreendemos e expulsamos, que saia todo mal, que saia toda enfermidade, que saia toda adversidade que tem trazido tristezas de coração. Que a partir de agora, Senhor, este coração, esta alma, esta vida seja alegrada com a tua presença. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Obrigado, Senhor, por este momento de oração. Nós temos certeza que a bênção, Senhor, está sendo ministrada sobre esta casa, sobre esta família, Senhor, sobre todos que aqui estão. Senhor, acampa os teus anjos, guarda e protege a cada um de uma forma especial. No nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos para todos sempre. Aleluia. Creia na promessa, na bênção e na resposta de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Às vezes a gente fala só creia na promessa, mas eu te desafio a crer na resposta dessa promessa nesta noite. Aleluia. Então receba sobre a sua vida a cura, o milagre e a libertação de todos os males. Aleluia. Queridos, que Deus abençoe. Deus abençoe Milton, Meire, pela receptividade, a toda a igreja, a todos os convidados, irmãos. Que Jesus grandemente abençoe, fortaleça e capacite a cada um. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo junto com todos, desde agora e para todos sempre. Amém? Deus abençoe, queridos. Milton, alguma coisa?